Aleluia! Amém. Glória a Deus. Obrigado, pastor Silas. E vamos continuar aplaudindo, recebendo o pastor José com uma forte salva de palmas para Jesus. Glória a Deus. Você pode sentar. Querido, o pastor Silas falou aqui sobre conquistas e realizações. Às vezes, a gente pensa assim, não, mas esse negócio não é para mim não, isso é para o fulano de tal, ter um bom emprego. Esse negócio de conquista é para o meu vizinho, é para outra pessoa. Mas, querido, é para você essa palavra, amém? Diga assim, é para mim, essa promessa, eu tomo posse. Querido, porque senão nós ficamos olhando, enquanto outros vão tomando posse, vão sendo abençoados, e Deus quer que todos nós venhamos a crer na sua palavra. Foi ministrado aqui 2 semanas seguidas, pastor Juvenal, sobre andar em cima de uma palavra. Sobre que palavra você está andando? Que promessa? Aonde você vai chegar? Que sonhos, que objetivo você tem para esse ano? O fato de Deus colocar no coração do pastor Francisco esse desafio é uma forma de nos despertar e mostrar que nós podemos sim conquistar, podemos sim realizar grandes coisas em Deus. Mas o que está impedindo, meu Deus? Qual o empecilho que passa ano, passa outro, e muitas vezes nós continuamos esperando, e não concretizou ainda aquele projeto, aquele desafio, aquele objetivo que você tem colocado diante do Senhor. Deus quer realizar, Deus quer que nós venhamos a conquistar grandes coisas, e nós vamos ver aqui alguns passos importantes. Primeiro, abra sua Bíblia comigo lá em Eclesiastes capítulo 10. Se estiver embotado o ferro e não se afiar o corte, então se deve pôr mais forças, mas a sabedoria é excelente para dirigir. Feche seus olhos por um minutinho. Senhor, nós queremos agradecer pela Tua presença em nosso meio, pela palavra viva do Senhor, que Teu Espírito Santo ministra a nós e nos desafia a crer e a andarmos sobre essa palavra, para a glória do nome de Jesus, amém. Você pode sentar em nome de Jesus. Queridos, Abraham Lincoln falou o seguinte, eu creio que ele falou: se me derem 10 horas para derrubar uma árvore, eu vou gastar 5 delas amolando a ferramenta, preparando o instrumento que vai cortar essa árvore. E esse texto aqui que nós lemos diz que se a ferramenta não estiver amolada, vai-se ter que empreender o dobro da força para alcançar o seu objetivo. Isso quer dizer que muitas vezes, muitos de nós estamos tentando alcançar essas conquistas, tentando alcançar essas realizações, estamos empreendendo muita força, dedicando, mas não estamos vendo, muitas vezes, os resultados. E a consequência disso é que muitos vão enfraquecendo, desanimando, se frustrando, e muitos acabam desistindo por não conseguir ver o resultado. Bate e não consegue o resultado que espera alcançar. E o que Deus quer que nós venhamos a fazer é estar com nossas ferramentas amoladas, para que possamos empreender menos força e alcançar mais resultados. Isso quer dizer uma dependência muito maior de Deus do que do nosso próprio esforço. Pastor Paul Yong-Soo dizia: quanto maior a dificuldade do dia, quanto maiores os problemas a se resolver naquele dia, mais tempo ele passava em oração. Ele poderia pensar assim: não, hoje
eu não vou ter muito tempo para orar, porque tem muita coisa para resolver, muitas reuniões importantes, então eu não vou ter muito tempo para orar, vou só abaixar aqui, fazer uma oração rápida e vou cuidar, porque tem muita coisa para fazer. Ele entendia que quando ele se colocava diante de Deus, os problemas dele já estavam sendo resolvidos. Deus já estava indo à frente, mostrando as soluções. E queridos, como nós precisamos estar com as nossas ferramentas amoladas e preparados para alcançar os resultados, porque Deus quer que nós venhamos alcançar resultados. Quando o Senhor colocou Adão e Eva no jardim, esse era o objetivo. Vão, cuidem do jardim, eu estou entregando nas mãos de vocês, cuidem dessa terra, cresçam, multipliquem. E amados, como a serpente, ela agia e agiu sobre Adão e Eva, a mesma voz da serpente continua agindo, para que possa impedir as suas conquistas e realizações. O inimigo, ele não para, é dia e noite trabalhando contra a vida da igreja. Mas nós vamos amolar algumas ferramentas hoje à noite, tarde e noite, para que possamos nos alegrar mais com os resultados. Amém? Quantos querem mais resultados no seu esforço? Diga amém. Então vamos entender esse caminho agora. Primeira ferramenta, e uma das mais importantes, porque dessa depende toda a sequência das outras ferramentas que serão utilizadas para que você possa alcançar as suas conquistas e realizações. Primeiro, afiando minha vida com Deus. Olha só que coisa interessante. Como é que está a minha vida com Deus, o meu relacionamento com Deus? Muitas vezes, queridos, nós corremos o risco de camuflar, disfarçar o nosso relacionamento com Deus, tentar compensar o nosso relacionamento com Deus com muito trabalho, muito esforço, muita correria, muito envolvimento na obra. Nada disso é problema, mas tudo isso tem que ser fruto do meu relacionamento com Deus. Eu preciso ter comunhão com Deus, eu preciso orar. Jesus, Ele próprio, Filho de Deus, tirava horas e horas, noites e noites, madrugadas, tendo comunhão com Deus, porque ele tinha uma grande obra a fazer, ele tinha pressa, então ele precisava orar muito. E quando ele saía durante o dia, os milagres iam acontecendo, pessoas eram curadas, coisas fantásticas aconteciam, porque ele estava buscando a presença de Deus, ele estava desfrutando da comunhão com o Pai. Então os milagres era algo constante e natural, era normal os milagres acontecerem. Então Deus quer que isso aconteça hoje. Pastor Francisco esteve conosco em Interfé, creio que 3 semanas atrás, e queridos, como Deus fez milagres, né? A campanha que nós fizemos lá, né? 3 dias para o seu milagre, querido, como Deus agiu, como vimos o sobrenatural, pessoas com problemas gravíssimos na coluna, pessoas que tiveram que passar dias, semanas paradas, sem movimentar, por causa de vários problemas, 3, 4, 5 vértebras com problemas, e Deus simplesmente curou instantaneamente, curou, de maneira que hoje, sábado, a pessoa estava aqui toda entravada, toda encriquilhada, e Deus usou ali a vida do pastor Francisco, ministrou cura, e no outro dia, a pessoa já estava lá, segurando, carregando as pessoas que eram ali tocadas pela presença de Deus, e caíam, seguravam. Deus fez o milagre completo, pessoas começaram a ser abençoadas, portas de emprego começaram a surgir. O mesmo Deus que fazia milagres lá, faz milagres hoje, Ele continua fazendo esses milagres, mas eu preciso ter essa comunhão com Deus. Nós louvamos a Deus tremendamente pela vida do nosso pastor Francisco,
que constantemente ele está orando madrugada, todas as madrugadas. Nós temos 2 torres de oração lá em Tefé, uma só para Tefé e outra, com líderes lá de Tefé e misturado com irmãos daqui de Manaus. E querido, toda madrugada, 11h30, meia-noite, 1h, pastor Francisco está lá. Vamos orar, família MDA. Vamos orar, família MDA. Oração, busca, clamor. E o que acontece? Os milagres vêm, as conquistas vêm, as realizações vêm. Quando há uma busca, um compromisso, uma aliança verdadeira com o Senhor, precisamos conhecer a Deus, precisamos conhecer o Senhor. Não podemos simplesmente fazer as coisas porque vimos outros fazerem. Precisamos ter vida, a nossa experiência pessoal com Deus. Mas será que nós temos aprendido a conhecer o Senhor? Mateus 16, versículo 13 e versículo 14. E chegando-se Jesus às regiões de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os filhos dos homens que eu sou? Olha a pergunta que Jesus fez. O que as pessoas dizem sobre mim? Qual é a ideia que elas têm a meu respeito? Jesus queria saber se as pessoas estavam compreendendo que Ele era o Filho de Deus, que Ele veio para salvar, que Ele veio para dar vida. Mas sabe, querido, a maioria das pessoas seguiam a Jesus porque só queriam milagre, queriam comer o pão que Jesus multiplicava, os peixes, queriam a cura, mas não queriam um compromisso verdadeiro com o Senhor, não queriam seguir a Jesus de fato, só queriam tirar proveito dos milagres que Ele fazia. Os milagres não são mais importantes do que aquele que faz o milagre, e muitas vezes nós nos contentamos em alcançar o milagre e depois deixamos de seguir a Jesus. Amamos o milagre e não o autor do milagre, e Jesus observou muito bem isso, e quando Ele fez essa pergunta, os discípulos disseram assim: olha, eu ouvi alguém dizer que o Senhor é Elias. Aí pulou um outro discípulo e falou assim: mas teve um camarada aí que falou que é muito parecido com Moisés, ou com outro dos profetas, qualquer um deles ali. E Jesus então, de uma certa forma, falou assim: tá, mas e vocês? Eu me preocupo com vocês. O que vocês pensam sobre mim? Porque Jesus perguntou especificamente para eles? Porque eles estavam caminhando, estavam ali ao lado de Jesus, estavam seguindo a Ele. Então Jesus queria ter certeza que eles estavam compreendendo quem realmente Jesus era. E sabe, querido, hoje, mesmo no meio da igreja, alguns continuam sem entender. Alguém ainda acha que Jesus é o Salvador somente. Amém? Vem cá, Jesus, eu quero a salvação, eu não quero ir para o inferno, eu quero ir para o céu, mas Senhor, o nosso compromisso é isso só. Daqui para frente, a minha vida do meu jeito, ninguém interfere, ninguém manda na minha vida, faço o que eu quero, do jeito que eu quero. Nós queremos sim um Salvador, mas não queremos o Senhor, não queremos seguir a vontade de Deus. E se nós queremos conhecer a Ele, precisamos estar prontos a fazer a sua vontade, a vontade dEle, agradar a Ele, amar a Ele, ter comunhão com Ele, orar. Quanto tempo você aguenta de oração? Você consegue passar 1 hora falando com Jesus? Pastor, mas 1 hora é muito tempo. Mas quantas horas você consegue passar conversando com um amigo no WhatsApp? Quantas horas você consegue passar sem perceber a hora passar nas redes sociais? Quanto tempo você passa? E quanto tempo você passa em oração? Parece tanto tempo, um tempo infindável quando você está orando, mas quando você está fazendo outra coisa que gosta realmente,
Você não percebe o tempo passar. Então, amado, isso simplesmente demonstra aonde é que está o nosso coração. Se realmente eu conheço a Jesus, eu vou ter o maior prazer em investir muito tempo na comunhão com Ele. Eu vou querer estar conversando com Jesus, eu vou querer estar ouvindo a sua voz, conhecendo melhor ao Deus a quem eu sirvo. Querido, é muito perigoso seguir a Jesus sem conhecê-lo, porque nós podemos estar nos enganando. Podemos estar nos enganando. Olha o que diz aqui em Mateus capítulo 7, do versículo 21 ao 23. Anote aí, leia depois em casa. Mateus 7, 21 ao 23. Diz assim, ó: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no meu reino, mas aquele que faz a vontade de meu Pai. Jesus continua dizendo assim: naquele dia, muitos me dirão: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos tantas maravilhas? E Jesus diz: então lhes direi claramente, para não deixar dúvida, claramente, nunca vos conheci. Nunca. Mas Senhor, não lembra aquele dia que eu fiz assim, assim, assim? Te conheço, não. Não te conheço. Nunca vos conheci. O que é isso, querido? É nós estarmos tão envolvidos com a obra muitas vezes e não nos dedicarmos a conhecer ao Senhor da obra, ao autor. O que o Senhor quer, irmãos, é que nós tenhamos vida e comunhão com Ele. Os resultados vêm como fruto da minha vida, do meu relacionamento com Deus. É claro que como resultado dessa comunhão, você vai ter a maior alegria, prazer em visitar o novo convertido, em realizar a sua célula com determinação. Não é aquela célula pesada, arrastada, em que todo mundo quer que acabe logo aquele sacrifício, mas é algo prazeroso, é algo que produz vida naqueles que estão participando. As pessoas querem estar lá, desejam que chegue logo o dia da célula. É algo abençoador, é algo edificante, é algo que transmite vida para aqueles que participam. Mas isso só pode vir se for como fruto de uma perfeita comunhão com Deus, porque o amor dele vai estar tão presente na minha vida, que vai transbordar da minha vida, e vai alcançar todos aqueles que estão ao meu redor. Agora, se eu não tenho Deus, não tiro um tempo de comunhão com Ele, eu vou transmitir o que para as pessoas? Vou transmitir provavelmente conhecimento humano, teórico, sem testemunho de vida, e isso é extremamente desgastante. E acaba que chega o tempo em que as pessoas não sentem mais prazer em estar lá, e acabam se afastando. Então, querido, queira conhecer mais a Deus, queira ser conhecido dEle, não simplesmente por obras, mas por você estar em plena comunhão com Ele, no seu tempo de oração. Quando Jesus fala: entra lá no quarto, vamos ter comunhão. Somos nós aqui, é o nosso tempo a sós, onde você vai abrir o coração, onde você vai sentir a voz de Deus falando e ministrando ao teu coração. A igreja precisa muito, nós precisamos muito estreitar os nossos laços de comunhão com o Senhor, nossos laços de comunhão com Jesus, e é somente assim que nós vamos produzir frutos que permanecem. João 15, versículo 5, diz assim: eu sou a videira, vós os ramos. Se alguém permanece, não é se alguém passou por mim, esporadicamente tem comunhão comigo, é se alguém permanece em mim. Se alguém permanece em mim e eu nele,
esse produz muito fruto, porque sem mim, Jesus falou, sem mim nada podeis fazer. Queridos, quanto tempo nós desperdiçamos com as nossas ferramentas desamoladas, cegas, no nosso entendimento. O machado está cego, o teçado está cego, a faca está cega, e você tem que colocar muita força, se cansa, desanima, desiste muitas vezes. Quando nós temos acesso à plena comunhão, estarmos ligados a Ele, e assim podemos produzir muito fruto. Quem quer produzir muito fruto aí, diga amém. Diga glória a Deus. Então chega perto de Jesus. Amém? Jacó era um grande homem de Deus. Quantos conhecem Jacó da Bíblia? Grande homem de Deus. Quem era o avô de Jacó? Quem? Abraão. Abraão. Que testemunho de vida Abraão deve ter mostrado para Isaac, e Isaac para Jacó. Jacó tinha tudo para ser um grande homem de Deus, ter plena comunhão com Deus, mas Jacó estava vivendo uma vida toda errada, enganador, mentindo, enganando um, enganando o pai, enganando o irmão, uma vida terrível, que só foi transformada no dia em que ele passou a conhecer realmente quem era esse Deus. Ele teve um encontro com o Senhor, e a partir dali, Jacó falou, que ele esteve ali diante de Deus, e Deus mudou a sua história. Querido, quanto mais você tiver comunhão com Jesus, mais o Senhor vai mudar a tua história, mais Ele vai te abençoar, mais fruto você vai produzir. Jacó levou anos e anos e anos para entender isso, e nós temos isso mostrado, revelado claramente para nós. Se estiverdes ligados em mim, você vai produzir muito fruto. Até Jó se surpreendeu. Você conhece a história de Jó também? Grande homem de Deus, a Bíblia diz, cara tremendo, fiel, temente a Deus, se desvia do mal. O próprio Deus testemunhou dele, mas depois que Jó passou por aquela angústia toda, ele mesmo chega e diz: eu conhecia ao Senhor só de ouvir, eu tinha uma ideia vaga de quem era esse Deus, mas agora, Jó falou, mas agora os meus olhos contemplam, veem claramente quem é esse Deus, eu conheço agora esse Deus, não porque alguém me falou, porque eu vi uma história, ou porque eu li em algum lugar, agora eu conheço pela comunhão, pela intimidade, eu sei quem é o Deus que eu tenho seguido. E você imagina os próprios discípulos de Jesus, andavam com Jesus, caminhavam com Ele, e se acharam em apuros, estavam lá no meio do mar, num barco, de repente vem aquela tempestade, aquela ventania, sacode barco para um lado, sacode barco para o outro, e aquele desespero, gritaria, medo de morrer, até que alguém lembrou: ei, Jesus está no nosso barco, vamos lá, vamos acordar, ver se Ele faz alguma coisa pela gente. E foram lá, chamaram Jesus. Jesus simplesmente levantou as mãos, repreendeu os ventos, o mar se acalmou, e eles disseram assim: quem é esse que até os ventos e o mar lhe obedecem? Estavam caminhando com Jesus, mas não conheciam, não sabiam, não compreendiam a grandeza do amor desse Deus. Simplesmente eles estavam vivendo ali, vendo os milagres, e a maioria deles, queridos, foi ter um verdadeiro entendimento de Jesus depois que Ele morreu. Depois que Jesus morreu, eles ouviam o próprio Jesus, ouviam, mas parece que não entrava. Tomé
Tomé, coitado, só foi ter um entendimento depois que Jesus ressuscitou, ouviu tudo, passou ali pela morte de Jesus, a crucificação, e alguém falou assim: ó, Tomé, Jesus ressuscitou, ele veio aqui, ele falou com a gente. Tomé, que conversa é essa, rapaz? Eu sou um homem, sou adulto, sou criança, não. Quer me enganar, está querendo me iludir? Eu não acredito nisso, não. Só se eu ver, se eu colocar as mãos lá na mão dele, no lado dele, aí eu vou acreditar. Totalmente incrédulo. 3 anos caminhando com Jesus, vendo milagres, vendo sinais, maravilhas, mas estava duvidando. Nós não precisamos, queridos, ser assim. Nós temos visto, experimentado como Deus é bom, como Deus se importa com os perdidos. Eu não posso dizer, irmão, que eu conheço a Jesus, se eu não me importo em pregar o Evangelho, se eu não me importo em ver as pessoas se perdendo. Na nossa cidade, lá em Tefé, é o lugar onde há muito suicídio. Nós podemos ver ali muitos jovens, adolescentes, tirando a própria vida por coisas insignificantes. O cara simplesmente vai lá e tira a vida, se enforca, corta o pulso. Às vezes, querido, nós lutamos com um jovem, um adolescente dentro da igreja. Nós temos um rapaz lá que nós lutamos com ele já há anos. Aí de vez em quando ele posta lá no WhatsApp, no status. Ele pega, sai assim, não sei de onde que jovem tira esse negócio. Aí fica, só o cão mesmo. Aí pega e fica se cortando com a gilete, vai fazendo aquelas tiras, vai fazendo. Aí ele tira uma foto e posta no status dele. E já vimos vários deles passando por ali, que depois tiraram a própria vida, se mataram. É um negócio terrível, querido. Vira e mexe, parece uma coisa normal. Fulano se matou ali. Um outro rapaz deu fim à própria vida. Como eu já falei, uma cidade pequena, as coisas aconteceram aqui em meia hora, todo mundo está sabendo já do que aconteceu. Teve essa situação que aconteceu lá em Fonte Boa, né? Acho que é do conhecimento da maioria, quase todos. O rapaz estuprou uma criança, 10 anos, e foi preso, e a população revoltada, destruiu, quebrou a delegacia, foi lá, atirou o camarada, fez coisas terríveis e matou aquele rapaz. Nenhum está mais certo do que o outro, tanto que estuprou, como o povo que matou depois o que fez o mal. A maldade é a mesma, a situação é a mesma, falta de Deus, falta de amor pelo próximo. E querido, o que nós como igreja temos conseguido mudar, temos conseguido realmente nos importar com essas pessoas, levando o Evangelho, levando a palavra, levando vida? Será que não mexe com a gente, não? Pelo menos para a gente orar. Talvez eu não possa estar lá com aquela pessoa ali 24 horas, mas eu preciso interceder, eu preciso pagar um preço, eu preciso amar, eu preciso tirar esse tempo que eu desperdiço, ou na TV, ou em redes sociais, pegar esse tempo e fazer algo produtivo. Está orando, está clamando por alguém, está clamando pelos meus discípulos, está orando pelos membros da minha célula. Se eu conheço a Jesus, eu preciso fazer aquilo que agrada o coração dele. Amém? Deixa eu seguir, senão ninguém chega na metade. Glória a Deus. Esse é o primeiro passo, tá, irmãos? Temos que afiar o nosso relacionamento com Deus. Se essa ferramenta, querido, não tiver em dias, sinto muito, mas não vamos produzir frutos que permaneçam. E uma das coisas que nós oramos muito, né, eu desafio muitos líderes a orar, que nós tenhamos conversões genuínas, que nós tenhamos pessoas que vêm aqui na frente, que entregam a vida para Jesus e que sejam realmente transformadas, que não seja apenas
uma emoção, mas que seja uma decisão de mudança de vida, de colocar realmente o reino de Deus em primeiro lugar, de se doar, para que agora, uma vez que eu fui alcançado, eu vou alcançar a outros. Esse amor de Deus na minha vida, ele vai me levar a fazer essas loucuras, para que o nome do Senhor seja exaltado. Esse é a primeira ferramenta, né? O nosso relacionamento com Deus. Segundo, precisamos estar afiados com o propósito de Deus para a nossa vida. Gente, quantas pessoas na igreja que não têm propósito, que estão ali simplesmente congregando, simplesmente indo aos cultos, ou indo à célula, mas que Deus está falando, elas não estão ouvindo, não estão entendendo, não estão compreendendo a urgência que Deus tem com a vida dele, com a vida dela, e o quanto, enquanto nós estamos parados sem propósito algum, apenas sendo um número muitas vezes, quantas pessoas estão se perdendo, quantas pessoas caminhando para o abismo, enquanto eu estou pensando aqui, será que eu fico firme na igreja? Será que eu me desvio? Mas o mundo era tão bom, não, mas eu não posso ir para o inferno, tenho que ficar aqui na igreja. Enquanto nós ficamos nessa indecisão, enquanto o tempo passa, pessoas morrem sem Jesus, pessoas caminham para o abismo, pessoas vão para a destruição, para o inferno, enquanto eu estou pensando se eu me torno um crente fiel, ou se eu fico meio lá, meio cá. Quando Deus nos chama, porque Ele tem urgência, assim como Deus ama a minha vida e me alcançou, Ele quer alcançar também aquele que está lá se perdendo nas drogas, no vício, no álcool, na prostituição. O amor de Deus por mim é o mesmo por aqueles que estão lá fora ainda, e do jeito que o Senhor quis me alcançar, Ele quer alcançar os que estão lá fora. Então eu preciso compreender o chamado de Deus, qual é o propósito dele, aonde é que Ele quer que eu trabalhe, onde Ele quer que eu atue, onde Ele quer que eu produza fruto. É aqui, é com crianças, é acolhimento, é ministério com jovens, casais, mas eu preciso estar plantado em algum lugar, fazendo o que o Senhor espera que eu faça. Pastor, como é que eu vou saber? Eu não sei. Busca Deus, irmão, vai lá para a primeira ferramenta, vai ter comunhão com Ele, vai ouvir a voz dEle, vai saber aonde é que Ele quer te colocar. É preciso saber isso, e o mais rápido possível. Vou passar rapidinho. Terceira ferramenta a ser afiada é a nossa vida com a nossa liderança. Está aí uma área em que Satanás age tanto, gerando contenda, atrito, desentendimentos, o líder com seu liderado, liderado com seu líder, a falta de amor, de fidelidade, de lealdade. Quantas vezes tem destruído igrejas inteiras, igrejas que racham porque líder não consegue se entender, pessoas se levantam contra os seus líderes, se rebelam, querem as coisas do seu jeito, e vão causando traumas e divisões e contendas em meio ao povo de Deus. Olha lá para o deserto, gente, quantas vezes o povo se rebelou, quantas vezes disseram: esse Moisés aí não é de Deus não, esse Moisés aí é um enganador, Deus não chamou ele não, isso é conversa, vamos pegar as nossas coisas e vamos voltar para o Egito, vamos voltar para o mundo, vamos voltar para a escravidão. Satanás enganando as pessoas para que elas não trabalhem junto com a sua liderança, não creiam na direção que a sua liderança dá. A palavra diz: crede nos seus profetas e prosperareis. Caminhe junto com o seu líder. O pastor Francisco falou que este ano é ano de conquistas e realizações. Eu creio e vou junto com ele, eu vou junto com os líderes que estão com ele, com os pastores, com os líderes de região, de distrito, de área, de setor. Estamos juntos. Te usa muito essa expressão, né? Te vê muito na expressão na rede social: estamos juntos, estamos juntos, estamos juntos, mas estamos juntos mesmo.
pelo reino de Deus, junto com os nossos líderes, aqueles que Deus levantou para guardar a nossa vida, para nos dar a direção, para falar conosco em nome do Senhor? Será que nós temos essa compreensão? Muitas vezes o ímpio lá fora compreende melhor a importância de trabalhar com a sua liderança, trabalhar junto com os líderes, do que muitas vezes nós aqui dentro da igreja, irmão. É incrível isso. Olha só o que aconteceu com esse camarada aqui, Mateus 8, versículo 9. Um centurião se chegou a Jesus, porque o servo dele estava muito doente, e Jesus falou assim: eu vou lá, pode deixar, eu vou lá na sua casa. E o centurião falou assim: precisa não, Senhor, basta o Senhor dar uma palavra. E ele explicou: porque eu também, o centurião falou, eu também tenho homens debaixo da minha liderança, e eu digo para um, vai, e ele vai, e eu digo para outro, faz isso, e ele faz. Olha essa compreensão de autoridade, de liderança. Ele sabia que bastava Jesus dar uma palavra e iria se cumprir, e o servo dele seria curado. Irmãos, aquilo surpreendeu Jesus. Talvez se fosse dentro da igreja, um líder, acostumado com liderança, submissão, obediência, fidelidade, lealdade, não surpreenderia Jesus. Mas o cara era um centurião romano, ele tinha esse entendimento de ser leal à liderança, e de que Jesus tinha ali uma miríade de anjos, de querubins, de serafins à disposição dele, para ele liberar a palavra e imediatamente se fazer cumprir. E no momento em que ele creu, o servo dele foi curado. Nós temos compreensão, querido, de autoridade. Watchman Nee escreveu um livro fantástico sobre autoridade espiritual. Quem já leu Autoridade Espiritual, de Watchman Nee? Autoridade Espiritual. Que livro fantástico, querido. Leia esse livro se você tiver a oportunidade, procure. O título é Autoridade Espiritual mesmo. O autor é Watchman Nee. É um livro fantástico que vai levar você a compreender a autoridade, a se sentir guardado, protegido, a sentir o temor de Deus com os seus líderes. A gente poderia falar sobre Saul, Davi, tantas pessoas que compreendiam, que tinham esse entendimento de autoridade, de trabalhar junto com o seu líder e não contra ele, não para contrariar, não para dizer que sabe mais, não para dizer que é mais maduro do que o seu líder, mas saber que a autoridade que está sobre o seu líder foi Deus que colocou. Deus tirou da sua autoridade e colocou sobre o seu líder. Ele está investido da autoridade de Deus. Quando você se submete em amor, dentro da palavra, aos seus líderes, está se sujeitando ao próprio Deus. Será que nós compreendemos isso? Se nós compreendermos, nós vamos poder conquistar e realizar grandes coisas nesse ano de 2020. Amém? Quem crê, diga amém. Último agora, afiado com o seu crescimento. Deus me chamou para quê? Só para eu ficar sentado, ser membro da igreja? Permanecer no mesmo nível espiritual? Para você ter uma ideia, Paulo falou, acho que foi com Corinto, não lembro exatamente, acho que foi com a igreja de Corinto. Paulo disse assim: olha, eu não pude falar com vocês como a pessoas espirituais, como a pessoas maduras. Eu tive que falar com vocês como se estivesse falando com meninos na fé, como se vocês tivessem convertido ontem ou semana passada. Eu não posso falar de coisas mais difíceis, profundas na palavra, porque vocês não vão compreender, vocês vão se sentir machucados, vocês vão se sentir afrontados, porque ainda se comportam como se fossem meninos na fé.
Por quê? Porque não estavam crescendo, não estavam se deixando aperfeiçoar, não estavam simplesmente rompendo em fé. É por isso que Paulo, ele diz para Timóteo, 2 Timóteo 2,15, Timóteo, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, maduro na fé, que recebe a palavra, que recebe a correção, que aceita a exortação, que caminha junto com a sua liderança, aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar. 1 Pedro 2,5, está escrito assim: vós também, como pedras vivas, sois edificados, estáis em crescimento, como casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais, aceitáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. Será que eu estou sendo edificado como uma casa espiritual? Será que você está sendo edificado? Ou será que no mesmo nível espiritual que você está hoje, estava antes? Não cresceu, não amadureceu, não compreende mais hoje do que compreendia no momento que você converteu. Deus nos chama ao crescimento. Cresçam e multipliquem, encham a terra. Se você, querido, começar a encher a terra com homens e mulheres de Deus, segundo o que você tem, segundo a sua imagem, segundo o que você tem vivido em Deus, será que nós teremos cristãos genuínos espalhados por toda essa terra? A minha vida é uma semente com a qual Deus pode gerar muitos frutos. Uma coisa é certa, Jesus falou o seguinte: se o grão de trigo caindo na terra não morrer, ele fica só, mas se ele morrer, ele produz muito fruto. Amém? Tem muito crente que não morreu ainda, irmão, ainda está se debatendo. Para você tratar um peixe, ele tem que morrer primeiro, senão você vai tratar o peixe vai estar se debatendo, vai que é um mandim, você vai ficar todo espetado. Nós queremos que Deus nos engula assim, sem crescermos, sem amadurecermos na fé, sem nos deixarmos tratar, né? Que o discipulador vem tratar, já pula, já dá umas poroadas e por quê? Porque está vivo, tem que morrer, temos que morrer para o nosso eu, para a nossa própria vontade, para o nosso orgulho, precisamos morrer. Querido, quanta gente que para de crescer, prefere ir embora, do que reconhecer que errou. Amado, reconhecer o erro é uma prova de crescimento, é uma prova de maturidade, é uma prova de quem não está conformado e quer mais de Deus. Todos nós erramos e precisamos crescer, então deixa o Senhor tratar com a tua vida. Amém? Fica de pé agora em nome de Jesus, dê um aplauso bem forte para Jesus. Aleluia! Oh glória!